Vamos abrir a Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 8, verso de número 20, e vamos ler o 22. 1 Samuel, capítulo de número 8. Capítulo 8, verso de número 20 e verso de número 22. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Está escrito: para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atente à sua voz, estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Senhor, obrigado nesta noite que o Senhor nos concede. Estamos, Senhor, na tua casa, prontos para, Senhor, estar pensando, pronto, Senhor, a estar ouvindo tua palavra, e estarmos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. E Pai, o Senhor possa clarear sobre nós a tua palavra e possamos compreender todo o teu querer e a tua vontade. Nós pedimos desta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, por poder estar sentados em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta noite eu quero pensar com vocês sobre os 3 sinais de Saul. Pouco tempo atrás eu ministrei uma palavra sobre esse mesmo capítulo de número 9, 10. Eu falei sobre perca e a necessidade de nós às vezes perdermos alguma coisa para nós podermos encontrar. Nesta noite eu quero olhar com a palavra de Deus, com os irmãos, com outro sentido, e nós estarmos observando outra direção que o texto irá nos conduzir. E eu quero olhar para a vida de Saul. Todos nós conhecemos Saul, o primeiro rei de Israel, um homem que estava no primeiro momento no anonimato, depois de uma sequência de muitos juízes que estiveram governando a terra de Israel. O povo, eles querem um rei como as demais nações têm. Por incrível que pareça, Samuel é um homem extremamente do coração de Deus, mas os seus filhos, eles não conseguem andar na presença de Deus. E eu nunca tinha me atentado a esse fato. Quando eu comecei a ler o texto de Samuel, um tempo atrás, eu olhei e fiquei abismado, porque Samuel está acima da média, mas os filhos têm dificuldades e Deus reconhece isso. A tal ponto que o próprio povo não quer mais que os filhos, desse homem de Deus esteja ascendendo eles com um cargo de autoridade. Eles querem um rei. E eles vão buscar. E Deus vai preparar um jovem que vem lá da tribo de Benjamim, filho de Quis, um jovem que era bonito, formoso, um jovem que estava com o seu pai trabalhando na propriedade da família. Benjamim, tribo de Benjamim, ela não é relatada como uma das tribos mais ricas que tem em Israel, mas a família de Saul é uma das famílias mais abastadas. E o homem de Deus, Samuel, vai falar com Deus e vai pedir uma direção de Deus para que possa ele conseguir estabelecer um rei. E Deus diz para ele: fique tranquilo, porque eu vou mandar um rei, e eu vou providenciar um rei que vá até você, não te preocupe. Nesse contexto a gente observa que Deus permite que aquilo que era talvez um dos bens mais valiosos que alguém poderia ter naquela época, que eram mulas para o trabalho, para os afazeres. Quem tinha uma mula não era qualquer um. Provavelmente era uma família realmente que tinha muito dinheiro, porque era caro de comprar esse animal.
Até porque a espécie de mula que tinha nesta época, nesta região, era um animal um pouco mais forte do que aquele que existe hoje atualmente. Inclusive está extinta essa espécie de mula, segundo os historiadores. E esse animal, então, se perde os animais da família. E ele sai com um rapaz para procurar essas mulas que tinham se perdido. O texto vai nos apontar que ele começa a caminhar por todo lugar que está a tribo de Benjamim. Ele vai pelos termos que estão a tribo de Benjamim. Ali eles começam a procurar estas mulas e eles não encontram essas mulas. Então eles estão quase saindo do território de Benjamim, e ele pensa: nós não encontramos as mulas. Ele fala para alguém que está do seu lado: nós vamos voltar para casa, porque realmente nós não fomos bem sucedidos nessa questão. Nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Porém, essa dificuldade deles perderem as mulas, esse enredo que se cria, não foi meramente ao acaso. Essa luta que entra na casa de Quis, ela não foi para simplesmente trazer uma perturbação naquela casa e trazer um desajuste por acaso. Porque o nosso Deus, ele não trabalha por acaso. Nosso Deus é um Deus que ele trabalha com as coisas certas sobre as horas certas. Ele trabalha com todas as coisas sobre o seu controle. Agora, ele tinha escolhido Saul para ser o governante de Israel. E ele estava lá na casa do seu pai, no contexto da sua família. Como poderia o homem de Deus que estava longe daquela região botar os olhos em Saul e entender que era aquele jovem que era o escolhido para governar Israel? Talvez isso seria extremamente difícil de acontecer, dado as circunstâncias de limitação, inclusive de saúde, que esse servo de Deus tinha nesse contexto. Agora observe, irmãos, a gente começa a olhar e começa a parar para pensar e diz: como pode Deus trazer uma perturbação familiar? Mas, irmãos, aquilo foi uma luta que Deus colocou para que Saul pudesse sair da sua casa. Se aquelas mulas não se perdessem, ele não sairia da sua casa. E tem circunstâncias que se abatem sobre a nossa vida, que são circunstâncias que às vezes abatem nós, abatem nossa casa, abatem nossa família, porém com um detalhe muito importante: é Deus que está trabalhando e preparando um contexto para falar conosco. Às vezes ele não vai falar com alguém da nossa família, às vezes ele vai falar com nós. Deus não queria falar com Quis. Deus não queria falar com os seus irmãos e irmãs, Deus queria falar com ele. E por isso que Deus permitiu que ele saísse da sua casa e ele saísse ao encontro daquelas mulas, porque Deus precisava separar um tempo para ele ter um encontro profundo com Deus, e Deus estar dando uma experiência, numa dimensão espiritual maior para ele. Tem muitas lutas que estão entrando nas nossas casas, no contexto que nós estamos vivendo, que às vezes ela tem um endereço específico. Ela tem um endereço específico. Às vezes a gente não entende que Deus está falando com um membro específico da casa, com um membro específico da família, que Deus está falando com alguém e está tentando dar uma experiência para alguém, e está tentando levar-nos para uma outra atmosfera, e talvez aumentar a nossa fé, aumentar a nossa visão, despertar-nos para uma comunhão maior com Deus, para nós vivermos um novo tempo. Aí o Senhor permite muitas vezes que se entre lá dentro do lar uma enfermidade. Não é para a morte. No primeiro momento a pessoa pensa: bom, mas é para a morte, isso que está acontecendo, será que eu vou ser tragado pelo câncer? Será que a enfermidade ela vai tomar alguém da minha casa? Mas não, às vezes é Deus permitindo que entre lá dentro aquela determinada circunstância, para Ele exaltar o seu nome, e para Ele permitir que toda a casa às vezes possa chegar mais perto de Deus e se apropriar de algo que Deus separou para eles, mas que eles ainda não tomaram
o entendimento, até a dimensão que está separado para eles. Aleluia. Veja, irmãos, no linear deles saírem daquela região, o jovem que está com ele, o servo, diz: há uma cidade aqui perto. Nesta cidade tem um homem de Deus. E Deus mostra as coisas para ele. Será que Deus não pode mostrar onde é que estão as mulas para ele? Aí, como é o hábito que tinham naquela época de presentear, né, a autoridade espiritual, ele diz: não temos pão no alforje, nosso suprimento já está terminando, nós não temos dinheiro, nós não temos nada, o que nós vamos dar para o homem de Deus? E quer saber, a gente não tem nem como voltar, depois que a gente não tem como se manter. Aí o rapaz olha para ele: mas eu tenho 3 peças de prata, eu tenho dinheiro aqui, nós vamos abençoar o homem de Deus. Vamos até lá. E eles entram na cidade, o que nos dá a entender, eles não conhecem Samuel. Eles não tinham ainda tido a experiência de conviver com Samuel e saber com quem ele era, porque eles entram na cidade e eles perguntam por Samuel. Mas o que é mais importante é que o próprio Samuel saia ao encontro deles. E quando eles saem ao encontro deles, Deus fala com o homem de Deus e confirma aquilo que já tinha revelado para ele um dia antes. E ele olha para o rapaz e diz: tu está à procura do quê? Das mulas. Aí o homem de Deus olha para ele e diz: as mulas? Por que tu está preocupado com mula, se Deus tem uma nação inteira para te dar nas mãos? E ele não entendeu o mistério. Ele olha para o homem de Deus e diz: Samuel, que palavras são estas? E ele não entendeu aquilo que Deus estava revelando, Deus estava projetando. E às vezes nós não entendemos como Deus está falando. Às vezes nós não entendemos como Deus está trabalhando, ou até determinada circunstância Deus está agindo. Um tempo atrás, 4 anos atrás, eu fui orar com uma família. E eu fui orar sobre aquela casa, sobre umas questões de saúde. E eu vi nas mãos da irmã uma caneta. Literalmente, eu vi a caneta. Eu vi a mão dela manuseando aquela caneta. E eu entendi. Deus está dando uma profissão nova para ela. E eu olhei para o esposo dela e disse: irmão, o senhor me dá licença eu tomar as mãos da sua esposa, que eu quero orar e quero ministrar sobre as mãos da sua esposa. Daí ela disse: pastor, olha que eu estou com um problema sério na minha coluna, eu não consigo mais trabalhar onde eu estou trabalhando. Eu disse: fique tranquila, porque Deus já está preparando algo para você. E eu orei. Eu ministrei sobre ela. Quando terminei de orar, eu olhei para ele e para ela e disse: Deus está dando para ti hoje uma porta aberta. E Deus está te dando uma nova profissão. Deus está abrindo a porta de você lecionar. E você trabalhar como professora. E ela ouviu aquilo e ela entendeu. E naquela semana veio pelas redes sociais um convite de uma faculdade. Ela aceitou, ela fez a inscrição, ela passou. Dias atrás eles me cumprimentaram na saída do templo aqui, porque ela está nos estágios finais, está quase concluindo a faculdade, já está, com vistas de ir trabalhar nessa área. E eu comecei a raciocinar quando eu saía de um culto domingo da noite, eu cumprimentei eles ali na porta e eu comecei a raciocinar e a pensar como tem pessoas que às vezes ouvem a voz de Deus e tem pessoas que não ouvem a voz de Deus. E pessoas que ouvem a voz de Deus, elas se assustam com aquilo que Deus está fazendo e elas recuam. Uma outra irmã e um outro casal
Ela também estava passando por uma determinada situação de saúde muito grave. Eu fui orar por ela e pelo esposo dela, que também estava doente, os dois doentes. Eu ungi os dois e orei, e eu vi sobre as mãos dela, parecia que saía assim, algo como uma energia, um fogo. E eu disse: irmãos, vem aqui que eu quero orar. Juntem as mãos de vocês que eu vou orar, que Deus vai dar uma saída por essa circunstância de enfermidade que a irmã está. E eu orei. Pouco tempo depois a irmã me disse: irmão, eu escutei aquela palavra que o senhor falou, eu entendi aquilo que Deus estava fazendo, eu fiz um curso de massoterapeuta, eu quero te informar que eu vou trabalhar como massoterapeuta. E ela está ganhando a vida como massoterapeuta hoje. E se desligou da empresa que ela trabalhava, e ela tem um salão, né, de massagens e trabalho estético para a mulher. Deus, às vezes, Ele permite que a gente passe por dificuldade, a gente passe por luta, por algumas circunstâncias, porque Ele quer comunicar algo ao nosso coração, Ele quer comunicar algo à nossa vida, e às vezes Ele está falando, às vezes até nas entrelinhas, Ele está nos dando uma direção, e às vezes a gente não consegue entender, e Saul naquele contexto, naquele momento, ele não entendeu aquilo que estava fazendo, de Deus ao seu favor, aquilo que Deus estava direcionando, aquilo que Deus estava trabalhando, mas ele estava no lugar certo e diante da pessoa certa. E essa é uma grande questão, porque às vezes a gente pode estar na direção certa, mas no lugar errado. A gente pode estar com a palavra liberada da parte de Deus, mas indo na direção contrária à vontade do Senhor, e aí tem todas as possibilidades de Deus não poder nos abençoar, e nenhuma porta se abrir para nós. Aleluia. Samuel naquele momento diz: hoje vocês vão jantar comigo. Vocês vão jantar comigo. Havia um tempo de sacrifício naquele lugar de ações de graças, marcado pelo próprio homem de Deus. E eles não sabiam. E o povo estava esperando somente ele chegar, oferecer o sacrifício, para que todo mundo sentasse a comer. E quando chega Samuel diz: chegou quem nós esperávamos. Eles vão até aquele lugar deles banquetear-se, e o homem de Deus diz: sente neste lugar principal. Ele olha para Samuel olha para Saul e diz: esse é o lugar que estava já reservado, e eis aqui os convidados que estavam esperando você. Ele olhou: do quem? Eu? Não pode. Sim. E quer saber? Cozinheiro, traga aquele pernil que está assado, preparado, que é para ele comer. Aquilo que está separado para ele já está pronto, tragam para ele. Ele ficou sem entender, e muitas das vezes nós não conseguimos entender que aquilo que Deus separou para nós já está separado e já está pronto, está no forno. Deus já está trabalhando, Ele já está agindo, Ele já está operando. Talvez as nossas orações, elas estão diante de Deus lá, clamando intercessão diante do Pai. Nós não vimos respostas, mas as respostas já estão liberadas da parte de Deus, porque Deus é soberano. E como eu falei agora há pouco, Deus não trabalha com o acaso.
Eu não sei se você consegue visualizar as respostas das tuas orações, mas eu quero te falar, aquilo que Deus separou para você já está pronto. Deus já trabalhou, Deus já agiu. Talvez o teu adversário tenha pelejado contra você para te tirar do caminho, te tirar do foco, te tirar da direção, mas aquilo que Deus preparou e separou para você, Ele não tem como tirar, porque Deus já determinou e já está pronto e liberado. Aleluia. Rabasuria mandala rabagacheria mandala ramagobiaçu. Ele pernoita ali naquele lugar. Eles levantam pela manhã. Samuel chama o jovem Saul. Vamos, eu vou acompanhar você até a saída da nossa aldeia. Alguém com ele, mas ele chama, manda esse moço ir à frente, para nós ficarmos juntos, que eu tenho que conversar contigo. E ficam só os dois. Eu vejo isso uma profunda revelação, porque talvez aquilo que Deus estava revelando para Saul, para Samuel, podia até ser mal recebido por alguém, mal interpretado por alguém, mal compreendido por alguém. Mas a questão é que Deus tinha um projeto com Saul e não com o moço. Às vezes a gente quer agregar algumas questões, mas não tem possibilidade, porque Deus nos leva a nós passarmos por batalhas espirituais e ter revelações da parte de Deus, que elas são para nós, não são para outras pessoas. E esse é profundo, porque às vezes as pessoas começam a contar os problemas, ou até as revelações que Deus deu para ela, para outras pessoas, mas essas pessoas, elas não estão na mesma direção ou visão daquilo que Deus separou para aquela. Aí eu tomo, por exemplo, uma dessas pessoas que eu orei. Alguém chegou e disse: mas na tua idade, fazer uma faculdade, trocar de profissão, não faça isso. Às vezes as pessoas não estão na dimensão espiritual e não estão vendo aquilo que, está separado para nós. Deus está abrindo o nosso olho para compreender o mistério de Deus. Deus não vai abrir o olho de outra pessoa. E até por esse é o sentido que o Senhor tirou Saul da casa do seu pai, porque talvez nem o seu pai pudesse entender aquilo que Deus iria fazer lá na casa dele. Nem o próprio pai dele talvez ia entender aquilo que Deus ia fazer, e Deus precisa tirar ele da casa dele para revelar aquilo que Deus vai fazer. Olha como é sério isso. Como tem necessidade de nós clamar, nós orar, nós buscar a direção da parte de Deus, e às vezes a gente dizer: Senhor, fala comigo e me ajuda, Senhor, eu entender o que o Senhor está fazendo. Eu entender o que o Senhor está fazendo. Aí Deus começa a tomar a vida de Samuel, e os irmãos conhecem a história. Ele toma azeite e ele unge aquele jovem que está ali do seu lado. E quando ele unge, ele vai dar 3 sinais de que Deus está cumprindo aquilo que o Senhor está dizendo e está liberando para ele. O Senhor vai liberar 3 sinais de que aquilo que está sendo falado naquele momento é real, porque nem o próprio Saul consegue entender aquilo que Deus está falando. E o que nos dá a entender, na verdade, ele talvez não está nem querendo entrar naquela conversa. Porque se você observar,
mais adiante, quando termina a conversa deles, diz que Deus muda o coração de Saul. É porque nesse momento, talvez, nem ele consegue visualizar aquilo que Deus está fazendo. Deus tem um pensamento aos nossos corações. E às vezes a gente não entende aquilo que Deus está fazendo. E nem aquilo que Deus está trabalhando. E às vezes a gente nem quer aquilo que Deus está fazendo. Vamos dar um exemplo. Às vezes eu vejo pessoas pedindo oração por uma pessoa que está mergulhada na droga. E a gente diz, ora por fulano, ele está na droga. Coitado. Eu acho que nem Deus quer ele. Tu pede oração e já libera uma palavra de maldição. Já libera uma palavra. Ora por fulano, mas eu não sei. Eu acho que aquele negócio é para a morte. Pediu oração, mas ao mesmo tempo colocou a dúvida no meio. E esse é o espírito que quer tomar nosso coração muitas vezes, porque nós olhamos pelo olhar humano e está tudo bem, porque nós somos falhos. Às vezes a gente não consegue entrar na dimensão espiritual e crer inteiramente em Deus e tentar dizer, Senhor, é impossível para mim, é impossível para a medicina, é impossível para um médico, é impossível para a sociedade, mas o Senhor pode mudar essa circunstância. Para o profeta que profetizou para Nínive, ele não acreditava nem que aquela sociedade merecia recuperação. Mas porque Deus amava as almas e tinha misericórdia de alguém, Deus tirou ele de um outro percurso e colocou ele dentro da cidade. Querendo ou não, Deus ali queria fazer uma obra, mas ele não acreditava e nem esperava que essa obra acontecesse. Talvez alguém falou algo para alguém da tua família, alguma circunstância de porta, algum problema, alguma luta, eu não sei, querido. Talvez você que está me acompanhando aí na tua casa, no teu trabalho, talvez você está orando e alguém já liberou uma palavra junto, dessa circunstância, dizendo não vai dar certo, não vai acontecer, não pode isso, porque tem aquilo. Nós estamos olhando com olhar humano, mas deixa eu te dizer, Deus ainda é soberano. Talvez você está doente, mas Deus cura. Mas eu estou muito mal, mas Deus cura você. Mas a minha família não tem mais jeito, mas Deus te dizer, para Deus tem jeito sim. Deus pode restaurar a tua casa, o teu casamento, a tua família, o teu lar. Para tudo Deus pode agir, porque Deus ainda é soberano. Deus só não vai conseguir agir quando o homem não quer, e o homem se coloca como empecilho de Deus agir. Samuel olha para ele e diz, você vai tomar o caminho do túmulo de Raquel. Você vai caminhar, e você vai virar, e você vai encontrar alguém dizer para você que aquilo que você buscava já foi encontrado. As jumentas já estão em casa. Agora teu pai está preocupado contigo. Mas preste atenção, não volte para casa. Dobre o caminho e siga. Você vai encontrar muitos sacerdotes que estão descendo, e outros estão indo para oferecer sacrifício. Vão ter pães, vão ter vinho. Eles vão parar e ele vai ter 3 pães. Eles vão te dar 2. E é o seguinte, tu pegue os pães. Eles vão ir sacrificar, e é esses pães que eles vão usar para o sacrifício. Mas eles vão parar e eles vão decidir de dar esses pães para você. E você pega esses pães. Você vai continuar
caminhando e você vai para a região dos filisteus. E quando você olhar, você vai ver entrando na cidade os sacerdotes. Eles estão cantando, eles estão jubilando e você junta com eles. Porque quando tu juntar com eles, o Espírito Santo vai te fazer um novo homem, vai apoderar de você e você vai ser diferente, Saul. Glória a Deus. Ele poderia muito bem ter tomado uma outra direção. Ele poderia muito bem ter tomado o caminho que ele tomou para ir para esse local e ter voltado para casa. Mas ele decidiu ouvir a voz de Deus. E quando ele decide ouvir a voz de Deus, ele toma aquele caminho. Quando ele recebe aquela notícia, ele recebe a palavra de Deus de resposta daquilo que ele estava buscando. Porque só existe uma forma de nós termos uma palavra de Deus, é nós seguirmos no caminho em que o Senhor está nos dando a direção de seguir. Você pode bater a porta que você quiser, mas a resposta que tu procura é só no caminho de Deus. Deixa eu te dizer, ninguém tem a resposta que tu procura a não ser Deus. Ele vai usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, aonde que Ele quiser, mas Deus tem a resposta que você busca da parte de Deus. Deus tem uma resposta para você ainda. Larabai, Shuria Mandari Bagala Bagada Basuria Mandara Bagasuria Bai. E a resposta que ele precisava estava naquele caminho. Só isso? Não, irmãos. Deus tem provisão e provisão santa para nós. Porque Ele não esperava encontrar homens que iam sacrificar para Deus, tomar aquilo que talvez aos nossos olhos e o contexto bíblico nem deveria de ser dado para Saul. Mas era Deus que estava mandando eles entregar isso sagrado para ele. Porque isso era o sagrado da provisão, porque ele não tinha alimento para o caminho dele. E ele precisava de pão para o caminho dele. Deus vai mover, aleluia, homens com a direção espiritual para abençoar em tua vida. Olha a palavra profética que eu estou falando, querido. Se você crê, eu não sei quem está precisando dessa palavra, mas se tu crê, pegue ela para ti. Deus vai separar aquilo que é impossível para abençoar você com provisão. Deus vai provisionar, Deus vai trazer provisão sobre você com aquilo que é sobrenatural e é dele. Aleluia! Aquilo que é dele, Deus vai abrir as portas e vai te sustentar no caminho que Ele te chamou para você andar, o caminho que Ele chamou para você trilhar. E nesse caminho pode ser dificultoso, mas ali tem pão para você e tem provisão para quem anda contigo. Ele encontra aqueles sacerdotes e ele entra no meio desses sacerdotes. Aleluia. Verso de número 6 do capítulo 10. Se puder colocar ali por gentileza no telão. Capítulo 10 de 1 Samuel, verso 6. O Espírito do Senhor se apodera de ti, e tu profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Primeira coisa, irmãos, você não vai encontrar a palavra como essa tão fácil no Velho Testamento. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. No Velho Testamento,
Isso é complicado. No novo, nós temos essa promessa estendida para toda a igreja, para todo mundo. Quem quiser vai ser cheio do Espírito. A promessa se cumpriu, mas lá era para um seleto grupo. E era uma bênção, uma palavra liberada para ele. Deus ia tomar ele do Espírito Santo, ele ia ser cheio do Espírito Santo. E nós só vamos conseguir vencer nesses dias de aperto se nós for cheio do Espírito Santo. Se tu não for cheio do Espírito Santo, é difícil. Só isso, tu vai profetizar. Mas Saul não era da linhagem dos profetas. Não era filho de profeta. Não era levita. Tribo de Benjamim não tem nada a ver com profeta. Mas é Deus que é o dono da obra. Ele capacita com os seus dons quem Ele quer. Quem Ele quer. Não importa. Se Deus quer te usar com uma boca de profeta, Ele vai te usar com uma boca de profeta. Se Deus lhe der o sonho, a visão, você vai entregar. E se é de Deus, vai se cumprir. E o nome do Senhor vai ser exaltado, porque tu está cheio do Espírito Santo. Eu não sei que forma Deus vai te usar cheio do Espírito Santo, mas que Ele vai te usar, Ele vai te usar. E talvez é uma forma como tu não espera. E talvez nem está projetado para você. E às vezes Deus usa de uma forma muito específica. Eu falei de 2 casos que eu orei por uma pessoa e Deus me revelou. Já aconteceu isso? Aconteceu. Mas isso não acontece sempre. São casos específicos. Mas o que é importante, irmãos, Deus mudou ele para um novo homem. Ele se tornou um novo homem. Para que Deus possa agir e operar com o sobrenatural. Olha só, irmãos, Deus nos leva para nós termos tempos de experiências com Deus, porque aquilo que nos trouxe até ali não nos levará para diante. Deus permite que nós passe por batalhas, por lutas, por dificuldades, e essas dificuldades vão nos levando para o deserto, vão nos levando a nós mais perto de Deus, e ali mais perto de Deus, Deus vai começando a falar, Deus vai começando a trabalhar, Deus vai começando a agir, por um pequeno detalhe. Vocês observaram que a gente quase não vê mais testemunhos de milagre nas casas das famílias? Eu me criei, eu não sei se tinha uma dificuldade no médico, mas como eu via quando eu era criança e jovem, testemunhos de cura, pastor Leandro. Mas você quase não escuta mais hoje, pastor César, pastor Lúcio. Como eu via testemunho de provisão, irmãos, quanto eu ouvi testemunho, eu não estou agorando isso para ninguém, tá? E como eu vi testemunho de gente que me contou que o gás durou 5, 4 meses. Tu conheceu alguém? Eu conheci, pelo menos, eu conheci mais, né? Mas eu tenho certeza. Por que as pessoas têm medo de orar e dizer: Senhor, eu preciso do milagre dentro da minha casa? Porque nós temos uma velha natureza dentro de nós. E essa velha natureza não acredita no sobrenatural, irmão Adão. Quer saber, ela nem quer o sobrenatural de Deus. Mas Deus precisa levantar um povo cheio de sobrenatural, de autoridade, de graça, de poder, de unção, de autoridade, aleluia, com os desejos de Deus se cumprindo, com o mistério de Deus operando, com Deus mudando o coração, com Deus transformando, com Deus agindo. Vamos se colocar em pé para nós orar?
Aleluia. O verso de número 7 do capítulo 10, ele diz: na tradução que eu tenho diz: quando estes sinais te sucederem a fazer, a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Há uma tradução que ela diz: quando estes sinais acontecerem, tu decidirás se Deus será contigo. Quando esses sinais acontecerem, tu decidirás. Quando eu li essa tradução, eu comecei a pensar: mas como ele vai decidir se Deus vai ser com ele ou não? Que sinais a gente precisa ver dentro da nossa casa, na nossa família, para a gente entender que Deus está falando, que Deus está agindo, que Jesus está voltando? Que sinais a gente precisa ver da parte de Deus, que Deus tem um propósito na tua casa, na tua família, tem um ministério para te dar, que Deus quer operar lá na casa, na empresa? Que sinais a gente precisa ver da parte de Deus, para a gente entender que Deus está trabalhando? Nós tomamos a decisão de querer ver esses sinais? Se nós tomarmos a decisão, irmãos, o caminho, ele é um caminho, infelizmente, de muitas dificuldades. Começando que a gente precisa repreender a incredulidade que está aqui dentro. E a visão é solitária às vezes. Vamos dar um exemplo? Quando deu-se a pandemia, eu lembro muito bem disso. Alguém estava do meu lado, falou para o pastor Acácio: pastor, eu sei que a construtora está aí lidando, mas vamos conversar com eles e adiar esse contrato, porque vai ser difícil de nós honrar, a gente não vai conseguir, a gente vai começar a atrasar o salário dos obreiros, vamos ter problema, e a obra não vai dar para terminar. Eu olhei para o pastor e o pastor ficou quieto, não falou nada. Quando essa pessoa foi embora, eu olhei para o pastor e o pastor só disse uma palavra para mim: não adianta responder. Eu sei quem falou comigo. Deus é fiel. Bateu no meu ombro e virou as costas. Eu fiquei olhando para o pastor Acácio. Passamos a pandemia, tivemos percas, duras percas, e Deus guarde nós de passar por um momento como nós passamos, porque foi coisas preciosas que foram das nossas casas, nossas famílias, amigos, irmãos, parentes. Passamos situação de aperto financeiro, todo mundo passou. Eu tive doente, os irmãos estiveram doentes. Não foi fácil para ninguém. Mas a igreja não ficou devendo nada e não atrasou nenhum salário para ninguém, porque Deus abençoou nossos irmãos. Essa é uma posição, irmãos, que Deus precisa de todos nós. Para Josué, o que o Senhor disse? Depois de que você fizer tudo, você fique firme. Fique firme, irmão. Talvez Deus tenha falado contigo, fica firme. Fica firme aí com a tua casa. Fica firme orando por esses exames. Fica firme orando pela providência financeira que talvez você não está vendo. Fica firme. Fica firme clamando por alguém da tua família que parece que não tem jeito. Fica firme.
Aquieta teu coração e coloca nas mãos do Senhor e diz: Senhor, eu estou tendo dificuldade de acreditar, mas eu creio que o Senhor vai fazer uma obra, porque é seu, eu estou entregando para ti, o Senhor está no comando, então Deus haja. Mas eu trago esta palavra de fé nesta noite para ti, em nome de Jesus. Deus manifesta os sinais. Talvez você não escutou os sinais, então nós precisamos abrir e dizer: Senhor, eu preciso ter mais experiência contigo. Eu preciso ouvir mais a tua voz, eu preciso experimentar mais milagre. Não é sobre o meu irmão, sobre minha irmã, é sobre mim, minhas experiências contigo, minha visão contigo ser renovada, minha expectativa contigo ser renovada. Em nome de Jesus, o Senhor te renova nesta noite.